Você sabia que com o aumento da idade há uma redução de água no nosso corpo? Quer saber isso e muito mais sobre esse tema tão importante para o teu Enem? Assiste a nossa aula depois da vinheta. Fala galerinha, professor Rogério Silva do canal Roger Bio Biologics, trazendo mais um super tema para você. Olha só, um tema muito importante, então pega um caderninho, porque se você tiver que fazer as anotações, faça. É um tema que é muito recorrente na prova do Enem e que se cair esse ano, eu tenho certeza que com a aula de hoje você tem tudo para acertar. Nós vamos falar um pouquinho sobre bioquímica, tá legal? Mas nós vamos especificar uma parte da bioquímica para a aula de hoje. E aí nas próximas semanas a gente vai aumentando essa playlist desse assunto tão importante, tá fechado? Então olha só, de maneira geral, o que é a bioquímica? A bioquímica é a parte da biologia que estuda a composição química dos seres vivos. Então grava, parte da biologia que estuda a composição química dos seres vivos eu chamo de bioquímica. E aí de maneira muito simplória, os seres vivos são basicamente constituídos por 4 elementos químicos que eu coloquei aqui no slide para você, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses elementos, eles se organizam e eles formam dois tipos de substâncias no nosso corpo, que nós chamamos de substâncias inorgânicas, tá fechado? Que são moléculas pequenas e que são representadas pela água e pelos sais minerais. E nós temos as substâncias orgânicas, que são macromoléculas grandes, são compostos grandes, certo? Que são quem? Os glicídios, os carboidratos, né? Os lipídios, tá legal? As proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Professor, a nível molecular, qual é a diferença de uma substância inorgânica para uma substância orgânica? Olha só, toda substância inorgânica, ela não tem na sua constituição 2 elementos juntos, carbono e hidrogênio. Se não tem esses 2 elementos juntos na constituição, nós dizemos que a substância ela é inorgânica. A água, por exemplo, H2O é a fórmula molecular da água, ou seja, tem hidrogênio, mas não tem carbono. CO2, certo? O dióxido de carbono tem carbono, mas não tem hidrogênio. Então, se eu não tenho esses 2 elementos juntos, eu digo que a substância ela é inorgânica. Tá fechado? Aí, olha só. Se tiver tanto o carbono quanto o hidrogênio junto, nós dizemos que a substância ela é orgânica. Quer ver um exemplo? A glicose, C6H12O6, na sua fórmula molecular. Ou seja, presença do carbono e presença do hidrogênio. A glicose, que é um tipo de glicídio, um tipo de carboidrato. Então, se eu tenho os 2 elementos juntos, eu digo que a substância ela é orgânica. Então, fecha comigo. O que é a bioquímica? É a parte da biologia que estuda a composição química dos seres vivos. Esses seres vivos, eles possuem, certo? De modo geral, cerca de 95% da constituição dos seres vivos é feita apenas por 4 elementos químicos. Quem são? Carbono, vamos lá, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E aí eu divido essa bioquímica em 2 tipos de substâncias. As substâncias inorgânicas, que eu represento pela água e pelos sais minerais, e as substâncias orgânicas, que eu represento pelos carboidratos, glicídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Fechou? Então, olha só. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar cada uma, certo, dessas substâncias. Hoje, o nosso foco é justamente na primeira. Nós vamos trabalhar a água, certo? As suas características gerais, a sua importância para os seres vivos, tá legal? Então vem comigo, olha. Primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: se eu for pegar todo o teu corpo e analisar todas as substâncias que constituem o teu organismo, eu posso dizer o seguinte para ti, que, de modo geral, os organismos dos seres vivos, eles são representados por 75% a 80% de água, tá legal? Se eu for pegar a espécie humana, o indivíduo adulto tem, em média, em torno de 65% a 70% de água. Então, nesse gráfico de pizza, o que eu quero que fique claro para você, o que eu quero deixar claro para ti,
é que a substância mais abundante no corpo dos seres vivos, de modo geral, é a água. Fechou? Então grava isso, se cair na tua prova. Qual a substância está em maior abundância no corpo dos seres vivos, você vai dizer a água, tá legal? Se eu retirar toda a água do teu corpo, só fica massa seca. E aí dessa massa seca que sobra sem a água, a substância mais abundante seria quem? As proteínas, tá legal? Mas de modo geral, como esse gráfico representa para você, certo? Em torno de 75% do corpo dos seres vivos, ele é constituído de água, tá legal? Então grava isso, ó. Aqui eu mostro para vocês a fórmula estrutural da água, né? A água é composta por 2 hidrogênios ligado a 1 oxigênio, tá beleza? E aí, tem 2 termos no Enem, tem 2 termos que caem com muita frequência nos vestibulares, em especial ao Enem, que são substâncias hidrofílicas, tá fechado? E substâncias hidrofóbicas. Ó, hidrofílicas vem de afinidade, beleza? Então tem substâncias que têm afinidade com a água. A água é uma substância polar. Então se eu pego a água e misturo com uma colher de NaCl, ou seja, de sal de cozinha, e eu diluir bem esse sal de cozinha na água, é possível fazer essa mistura porque são substâncias, certo, que têm afinidades. São substâncias hidrofílicas, tá fechado? Agora, tem substância que se você tentar misturar com a água, ocorre uma aversão, certo? Elas não têm essa intimidade, elas não têm essa aproximação. Justamente as substâncias hidrofóbicas. Por exemplo, se você pegar o óleo de cozinha e misturar com a água, você vai ver que isso não é possível, né? A água ela vai ficar embaixo por ser mais densa, o óleo de cozinha vai ficar em cima por ser menos denso, tá legal? Mas não vai ocorrer uma mistura. Por quê? Porque são substâncias hidrofóbicas. Então grava. Aquilo que tem afinidade com a água eu chamo de substâncias hidrofílicas. Aquilo que tem aversão à água eu chamo de substâncias hidrofóbicas. Tá fechado? Grava, porque esse tema é muito importante e esses 2 termos caem demais na tua prova. Visto a diferença de substâncias hidrofílicas para substâncias hidrofóbicas, é a hora agora de a gente elucidar algumas funções da água no nosso organismo. Eu coloquei algumas para vocês aqui, tá legal? Ó, transporte de substância, regula a temperatura, elimina resíduos metabólicos, lubrifica órgãos e tecidos e participa de diversas reações químicas no nosso corpo. Vamos lá pegar primeiro, ó, transporte de substâncias. Então, o hormônio que você produz, tá legal? O alimento que sofreu digestão no teu sistema digestório, que caiu na corrente sanguínea e que precisa circular para chegar em cada célula do teu corpo. Os hormônios que são produzidos em algumas glândulas e que precisam se deslocar para outra parte do teu organismo. O CO2 que você elimina através da respiração celular e que precisa chegar nos pulmões para ser eliminado do teu corpo. Resíduos metabólicos que a célula libera, como a ureia também, além do CO2, que precisa chegar nos nossos rins para ser eliminado através da urina, certo? Tudo isso que eu estou te mostrando, galera, só é possível fazer o seu transporte porque esse deslocamento ocorre através da água que está presente no sangue. Em torno de 90% do sangue é constituído de água e é essencial para o transporte dessas substâncias. Tá fechado? Ó, regula a temperatura do corpo. Toda vez que tu está realizando uma atividade, ou então quando tu está num ambiente onde a temperatura está muito alta, tu começa a realizar sudorese, certo? E aí tu começa a eliminar suor. Isso só é possível porque a presença da água na superfície da tua pele reduz a temperatura, acaba controlando a temperatura do teu corpo. Então a sudorese é essencial para o controle dessa temperatura. Vem comigo. Ó, elimina resíduos metabólicos, é o que eu acabei de falar. As nossas células realizam respiração celular, absorvem glicose, absorvem oxigênio, mas eliminam resíduos como CO2, certo? Como ureia. E esse CO2 e essa ureia, ela precisa ser direcionada para os órgãos eliminadores dessas substâncias, certo? Por exemplo, a ureia vai para onde? Vai para o rim, e do rim é eliminado através da urina, certo? O CO2 vai para onde? Vai para os pulmões, e através da respiração é eliminado, fechou? Então nota, resíduos metabólicos só são eliminados graças à água que está presente no nosso sangue,
o sangue é um tecido do tipo conjuntivo e que é basicamente constituído de água. 90% do sangue é constituído de água. Mais para frente a gente vai gravar uma aula especificamente de sangue para detalhar para vocês, tá legal? Olha aí, galera. Lubrifica órgãos e tecidos. Então, os nossos órgãos e tecidos, eles estão muito juntinhos um no outro. E se não fosse a presença da água, haveria atrito e haveria um desgaste entre esses órgãos e entre esses tecidos. Isso só não ocorre graças ao grande volume de água que existe no nosso corpo, em torno de 70%. E aqui, ó, mais uma função. Participa de diversas reações químicas. Dentro do teu corpo, dentro do nosso corpo, existem diversas reações químicas. E a maioria dessas reações químicas só ocorre graças à presença da água, que nós chamamos de reações de hidrólise. Então, nota como a água é extremamente importante. Eu poderia dizer que em diversas funções. Vamos citar mais uma. A água tem alto calor específico, é uma função da água, certo? É uma propriedade da água. E isso é muito importante para os seres vivos. Está fechado? É muito importante também para o Enem que tu entenda a variação de taxa hídrica nos seres vivos. A taxa hídrica nos seres vivos, ou seja, a quantidade de água nos seres vivos, ela vai variar de acordo com 3 fatores. Quem são esses 3 fatores? O primeiro eu coloco aqui para vocês, ó, atividade metabólica. Atividade metabólica, para ficar muito claro para ti, meu aluno, nada mais é do que o trabalho realizado pela célula. Repito, atividade metabólica nada mais é do que o trabalho realizado pela célula. Tem células, tem tecido, tem órgãos que trabalham muito mais. E tem células, tem tecido, tem órgãos que trabalham menos. Quem trabalha mais precisa de muito mais água. Fechou? Grava isso. Maior quantidade de trabalho, maior volume hídrico. Se trabalha menos, se tem uma atividade metabólica menor, menor também vai ser esse volume hídrico. Pessoal, como é o trabalho que você diz que a célula realiza? A célula realiza o que nós chamamos de catabolismo e anabolismo. Catabolismo é quando ocorre degradação de substância. Imagina que você acabou de comer um bife, certo? E esse bife ele é rico em proteínas. Dentro do teu organismo, essas proteínas precisam ser quebradas, digeridas em partículas menores. E essas partículas menores nós chamamos de aminoácidos. Só que para isso ser feito é necessário um trabalho, certo? É necessário uma atividade metabólica. Mas também temos o anabolismo, quando você constrói substância. Imagina que você acabou de ingerir um doce, certo? E nesse doce era rico em glicose. Essa glicose foi para o teu organismo e lá dentro do teu organismo, certo? O teu organismo começou a organizar essa glicose num polissacarídeo chamado de glicogênio, que é uma molécula gigantesca formada por várias moléculas de glicose. Ou seja, construiu um polissacarídeo a partir da glicose que você ingeriu. Ou seja, construiu substâncias. Então, degradando substâncias ou construindo substância, nós dizemos que a célula realiza atividade metabólica. Quanto maior for a atividade metabólica da célula, maior é o teor hídrico que essa célula tem. Então, olha para cá. O teu tecido muscular é um tecido que trabalha muito. Logo, se ele é um tecido que trabalha muito, ele precisa de um volume hídrico maior. Algo em torno de 75% dos teus músculos é constituído de água. Se a gente for pegar tuas células nervosas, é em torno de 80% os teus neurônios. Agora, olha para cá. Se você for pegar, certo, o tecido gorduroso, que nós chamamos de tecido adiposo, e que são formadas por células chamadas de adipócitos, essas células são extremamente preguiçosas. Se você analisar o citoplasma de um adipócito, ele tem apenas 20% de água. Ou seja, tem baixa atividade metabólica e por isso tem um volume hídrico menor. Então, o primeiro fator que determina a variação de taxa hídrica é a atividade metabólica. Professor, você disse que são 3. Quais são os 3? Os 3, estamos aqui agora. O segundo é a espécie e o terceiro é a idade. De acordo com a espécie, você vai ter também uma variação de teor hídrico. Então, eu coloquei aqui 3 espécies para vocês. Olha. Os seres humanos, a água no nosso corpo representa em torno de 70%. Mas se eu pegar uma água viva, é mais de 90%. Se eu pegar uma semente, certo, de uma planta, normalmente é em torno de 10%. Então, nota,
cada ser vivo tem um teor hídrico, certo, na sua constituição. Então, o primeiro fator é a atividade metabólica, o segundo fator é a espécie e o terceiro fator é a idade. Eu comecei essa aula dizendo o seguinte para vocês, que com o aumento da idade há uma redução da taxa hídrica no nosso organismo. E essa imagem deixa isso muito lúcido para vocês. Olha, aqui eu tenho um feto e esse feto no útero da mãe, com algo em torno de 3 meses, ele tem 90% de água. Uma criança, um bebê recém-nascido, ele tem em torno de 80% de água. Quando o indivíduo chega na idade adulta, a quantidade de água estabiliza e a gente fica ali com algo em torno de 65, 60, 70% de água. Tá legal? Aí quando o indivíduo chega na velhice, quando ele se torna idoso, a taxa de água reduz e fica entre torno de 50 a 55%. É por isso que é muito fácil um indivíduo, certo, idoso, entrar no estado de desidratação, porque o seu teor hídrico já é um teor hídrico mais baixo. Professor, por que isso acontece? Isso acontece porque há uma redução da atividade metabólica de órgãos e tecidos de acordo com o aumento da idade. Pensa comigo, um embrião, um feto no interior do útero da mãe, ele está numa atividade metabólica muito acelerada, porque ele está em plena fase de construção de órgãos, de tecido, logo ele precisa de muita água. Já o idoso, certo, ele tem perda de tecido nervoso, certo, ele tem perda de tecido muscular, com o avanço da idade, e tudo isso caminha, faz com que a atividade metabólica se torne menor, logo a taxa de teor hídrico de água no organismo do idoso também fique mais reduzida, beleza? Galerinha, se tu gostou dessa aula, se essa aula foi muito bacana, foi lúcida para ti, te inscreve no canal, certo? Dá o like, aperta lá no sininho, compartilha isso com teus amigos, com teus colegas, assim o nosso canal cresce e a gente consegue produzir muito mais aulas para vocês, tá legal? Tamo junto, valeu!